No PUC Comunidade de hoje vamos conversar sobre o NUTEF, o novo núcleo da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas, que inclui as áreas de Teologia, Educação e Filosofia. Para conversarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio a professora Andréia dos Santos e o professor diácono Paulo Taitson, que são coordenadores do NUTEF. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você, Bruna. Obrigado. Gente, qual o objetivo do NUTEF? Quer começar, diácono? Bom, o NUTEF foi criado esse ano para congregar ações de extensão que envolvam as áreas de educação, as licenciaturas, a área de teologia e filosofia. Projetos que possam estar fazendo esse tipo de leitura e dando respaldo às atividades externas à comunidade das ações envolvendo os institutos que participam dessas áreas do conhecimento. E é um grande desafio, né? Porque são áreas bem complexas. Sim. E tem um histórico, né, diferenciado, porque o NUTEF, ou a parte da educação do NUTEF, ela surge num processo de reestruturação da própria PROEX, né, da Pró-Reitoria de Extensão, atendendo a uma série de novas expectativas da instituição como um todo, e vem de um tempo com um trabalho especificamente voltado para o Instituto de Ciências Humanas e com as licenciaturas para pensar essas ligações. Então, a gente constrói a ligação da educação, da formação de professor, dos projetos como o Observatório da Escola, que traz um elemento a mais nessa discussão da educação e congrega essas questões com a filosofia e com a teologia, que eram áreas que não tinham um espaço como deveria ter e que hoje tem dentro da PROEX, no acompanhamento dos projetos, no acompanhamento de linhas de pesquisas em extensão, que a gente tem ampliado agora e dado atendimento e acompanhamento aos projetos nessas áreas. Uhum. E quais são as funções que vocês realizam junto aos institutos, né, de referência desse núcleo? Reuniões periódicas para atender às necessidades de cada instituto, fazer revisão nos projetos pedagógicos e observar as disciplinas vinculadas às atividades específicas de extensão e mesmo uma disciplina qualquer que tenha uma prática de extensão regular, vigorosa ou que queira iniciar, como isso pode se enquadrar à luz de todo o mecanismo da instituição ou mesmo do MEC, dos sinais. Então, e você está acompanhando isso semanalmente. Por outra parte, nós trabalharmos em conjunto com todos os grandes núcleos da PROEX para difundir ainda mais e fazer a extensão crescer. Uhum. Além disso, a gente acompanha e monitora, avalia e monitora os projetos com fomento e sem fomento que são vinculados ao núcleo. Esse acompanhamento, né, do núcleo próximo, né, dos institutos e faculdades, isso seria uma forma de garantir, né, a qualidade dessas atividades, né, levando o nome PUC Minas para essas atividades com o público externo? Ah, com certeza, né? Então, assim, a forma como a gente tem atendido as comunidades, atendido a essa expectativa do público externo, é que não mostra apenas a qualidade da instituição, mas essa potência que a PUC Minas tem de capilarizar suas ações para as comunidades. Normalmente comunidades carentes, então os projetos eles acabam atendendo a essas expectativas. As demandas muitas vezes, Bruna, elas surgem da própria comunidade. Então, às vezes, por um intermédio de um aluno, né, que vem, que traz esse tipo de informação para a gente, nós começamos numa conversa com eles, os professores vão dando encaminhamento e aí a PROEX vem acompanhar, porque o andamento e a qualidade desse projeto esteja em consonância com a missão, com os valores da instituição e que a gente possa construir um trabalho pertinente para esse grupo social que está demandando. Uhum. E quais são os desafios para o NUTEF? Fazer com que cada vez mais a gente possa atender essas necessidades que a comunidade nos apresenta. Na parte, por exemplo, de teologia e filosofia, 2 projetos estão tendo um impacto muito interessante. Fazer com que o aluno de teologia tenha vivência prática na pastoral hospitalar. Esse futuro padre vai ter que fazer acolhida e atendimento na dor. Então ele tem oportunidade única
de semanalmente visitar os hospitais, acompanhar os atendimentos naqueles enfermos, pacientes terminais e começar a ter contato com esse público tão sofrido. E o outro, que a gente está dando alguns recortes, tomando uma nova dimensão, é que o aluno de teologia, e o nosso curso, ele recebe indivíduos de mais de 20 dioceses diferentes, de outros estados inclusive, ele começa desde o início do primeiro período a ter uma prática dentro de comunidades, dentro de paróquias. Então agora ele vai passar a ter um olhar extensionista num grande projeto da Arquidiocese do nosso arcebispo, que é proclamar a palavra. Então ele vai ter um olhar de acolhida também. Então é a gente acompanhar esses projetos, no caso, e fazer com que cada vez mais dar essa dinâmica da extensão universitária, que realmente é muito bela. Foi ótimo. Né, o senhor citou 2 exemplos de projetos. Quais outros projetos são ligados ao NUTEF? Porque assim, eu acho que fica um pouco mais fácil das pessoas em casa entenderem, né? Quais são as atividades realizadas nessa temática, né? De teologia, de filosofia e de educação. Quais seriam os outros? No âmbito da educação, né, especificamente, no trabalho mais próximo ao ICH, que compreende os cursos de geografia, de letras, pedagogia e história, nós temos também projetos que estão sendo implementados. Então, a gente tem conversado sobre a necessidade de letramento e formação junto com as crianças que participam do projeto Providência, que a pedagogia está encampando. Nós temos o projeto grande vinculado à Prefeitura de Belo Horizonte, que tem essa preocupação de levar oficinas no contraturno nas escolas municipais. Então, assim, todos esses projetos, eles já têm uma funcionalidade dentro das discussões sobre educação. Então, esses acompanhamentos a gente já vem fazendo de um outro projeto, de um outro processo dentro da PROEX também, mas que se juntou agora à teologia, à filosofia, criando um novo núcleo para poder dar atenção a esses tópicos especificamente. E qualificar cada vez mais as atividades, claro, dos exato. institutos. E quais são as expectativas para vocês nesse ano? Que é o primeiro, do núcleo nessa constituição. A melhor possível, porque a gente enxerga, por exemplo, na teologia e filosofia, que não tinha esse histórico de se fazer extensão, o aluno, como ele se sente bem de sair do meio interno acadêmico e de um seminário, então, digamos assim, desmistifica aquele estereótipo. Estou preso no seminário, assisto aula e saio. Como Dom Joaquim Moll fala muito bem, ele vai de encontro ao mais necessitado, ele vai de encontro ao outro, ele vai para a comunidade. E o feedback dele é o melhor possível. Então, é uma grande experiência que esse aluno passa a ter. Começando, tem pouco tempo, menos de 2 anos, que o Instituto Dom João, Filosofia e Teologia Dom João Rezende de Costa, deu essa abertura de se começar a implantar a extensão. E a expectativa de um trabalho que possa crescer e acrescentar, que são coisas, palavras próximas, mas com significados diferentes. Então, a gente tem a ideia de ampliar mais as ações de extensão e formação e educação no ICH e com as licenciaturas de modo mais amplo, Então, a gente tem desafios, não apenas expectativas para esse trabalho, mas desafios de trazer os professores do ICH para essas ações cada vez mais próximos, Então, assim, já tem muita coisa acontecendo, mas a gente quer dar uma organicidade nesse processo dentro do ICH, de trazer esse conhecimento, trazer a cultura da extensão, E qual que é a importância, da extensão nessas áreas todas citadas por vocês para a formação do aluno? É interessante, Bruna, porque ao longo do tempo, com o trabalho especificamente dentro da PROEX, a gente vê que nós somos semeadores, Assim, nós plantamos sementes e os meninos cultivam essa semente da extensão. Essa construção da formação humanística por meio da extensão, aliada ao ensino, aliado ao fazer para fora da instituição, ao atender a comunidade, a entender a prática e dentro das expectativas que se propõem profissionalmente, e entender as teorias, faz germinar no aluno uma formação diferenciada.
seja pelos trabalhos acadêmicos, que muitas vezes a gente acaba vendo que os alunos que se vinculam a projetos, seja de pesquisa e extensão, né, dentro da instituição, eles crescem, mas a gente nota que com a extensão eles crescem mais. Atende também essa noção da nossa responsabilidade enquanto PUC Minas de ter esse olhar mais social. Como é bom a gente ver qual é a demanda da comunidade. Então, muitas vezes parte deles ou agrega a formação do próprio aluno. Isso não tem limites, isso é uma grande responsabilidade e é um grande diferencial da universidade. Professor, diácono, André, muito obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço. Bom trabalho no NUTEF. Obrigada, Bruna. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Quer saber mais sobre as atividades de extensão da PUC Minas? Acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão, pucminas.br/proex. Acompanhe também nossa página no Facebook, facebook.com/extensão PUC Minas. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!